Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre a guia das playlists do canal. E nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo lá da pesquisa operacional 2 que eu falei. Se você não viu, vai aparecer um card ali em cima, tá? E o que acontece é que, na verdade, essa playlist Engenheiro do Futuro ela está dentro da disciplina de pesquisa operacional da Univesp, que mais uma vez eu agradeço aí pela possibilidade e apoio por desenvolver esse trabalho tão bacana, tão interessante, tá? Então a ideia dessa playlist, na verdade, pessoal, era mostrar pessoas que conseguiram, usando o conhecimento de pesquisa operacional, conseguiram atingir aí economias aí da ordem de milhões e resolvendo problemas práticos e aplicados em empresas, tá? Ou mesmo tem empresas que ajudam outras empresas, enfim, com essas técnicas de pesquisa operacional. Bom, o que é importante aqui, pessoal? Eu vou lá na disciplina de pesquisa operacional 2 da Univesp, eu comentei ali, né, vários problemas. E claro, ficaria muito chato se em nenhum momento a gente tivesse a possibilidade, né, de ilustrar esses conceitos, desses problemas, com casos práticos, casos que foram utilizados em empresas, né? Então, o primeiro problema ali que a gente teve que lidar ou tratar na primeira semana era um problema de definir quais são os produtos que vão ser considerados no portfólio da empresa, levando em conta as restrições de capacidade em termos de máquinas da empresa, da fábrica, né? Logo depois, na segunda semana, a gente resolveu um problema de scheduling, né? De definir quais pessoas têm que trabalhar, fazer a escala dos funcionários, né? E na terceira semana ali, pessoal, a gente falou também do problema de transporte e transbordo, junto com o problema de localização de facilidades. Como é que você pode resolver esses dois problemas? E também o problema de localização de facilidades em si é um problema interessante para ser resolvido, tá? Depois você tem o problema de roteamento de veículos, ou o problema do caixeiro viajante, que é definir as rotas mais econômicas para atender os seus clientes, tá? E finalmente a gente tem também o problema ali de dizer quais tarefas devem ser executadas em que ordem por quais máquinas, o plano de scheduling de máquinas, tá? E para finalizar, na última semana do curso de pesquisa operacional, a gente falou do problema de corte e empacotamento, de fazer embalagens otimizadas, ou ainda de você fazer ali todo o processo de quantas peças eu preciso fazer e como que eu vou fazer isso daí da forma a minimizar desperdício, né? Porque você tem uma barra e você tem que cortá-la em itens menores para formar cadeiras e mesas, enfim, tá? Bom, todo esse conteúdo, na verdade, pessoal, foi intercalado por também, digamos assim, por entrevistas. Então, na verdade, são 6 entrevistas, né, com pessoas aí que têm empresas de consultoria que, de certa forma, utilizaram seus conhecimentos aí para ajudar outras empresas para melhorar suas respectivas operações, tá? Então, primeiramente, aí teve o senhor Marcos Leone, teve uma entrevista aí com o senhor Marcos Leone, né? Vocês vão poder, vai aparecer um card aqui em cima com um link para essa playlist, tá, pessoal? Para vocês poderem ver o vídeo aí do senhor Marcos Leones e outros vídeos, né? E na verdade o trabalho da Venidera ali é basicamente o seguinte: você coletar dados de todo o setor elétrico e consolidando esses dados você consegue alimentar modelos matemáticos, tá? Então a Venidera trabalha tanto nessa questão de ter robôs, aí nessa foto aí são robôs coletando os dados aí do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e depois faz uma consolidação. Então você tem desde dados em PDF, relatórios em PDF, ou bancos de dados, enfim, dados em vários formatos, que já é um trabalho complicado, e depois dessa consolidação isso vai alimentar modelos matemáticos com os quais a Venidera trabalha e desenvolve ali uma série de produtos e serviços para os seus clientes do setor elétrico brasileiro. Tá? Outra perspectiva ali bem interessante, pessoal, foi a entrevista com o senhor Marcos, do Grupo Engenho. Tá? E aí, na verdade, aqui tem nessa figurinha ilustrando um problema que era aumentar a produtividade num setor bastante sensível em centros de distribuição,
que é o setor de picking. O que é o picking? É a área onde você vai pegar, digamos assim, produtos que estão armazenados ali no seu centro de distribuição e você vai ter por objetivo, na verdade, fazer a formação dos pedidos. Então, normalmente os clientes eles não vão pedir um pallet, né? O que é um pallet? É um monte de produtos, é uma pilha de produtos, né? Que vem, se você já foi num comércio atacadista, você já deve ter visto aquelas pilhas gigantescas de produtos. Normalmente os clientes eles pedem uma mistura disso e você vai formando os pedidos dos clientes, né? E aí o que acontece, pessoal, é que eles conseguiram propor uma metodologia que aumentou em muito a eficiência desse processo. Aumentou em 20% a produtividade, aumentou em média a produtividade nos centros de distribuição, tá? E, enfim, você teve também um outro trabalho que foi um trabalho relativo a construir ou elaborar um algoritmo para atribuir tarefas dentro do centro de distribuição para empilhadeiras. E aí existe toda uma complexidade nesse processo, porque vocês veem aí as estatísticas de montagem de 1.200 pallets por dia, conferência de 60 caminhões, reembalagem, inventário, limpeza. Você tem aí movimentação de 1.500 pallets, carregar 60 caminhões, descarregar 10 carretas, né, carretas que vêm de produtos das fábricas, e transferências entre estoques. Então, foi feito um trabalho aí bastante interessante sobre aumento de eficiência nisso, tá? Depois você tem um outro trabalho aqui, tá, que foi desenvolvido, que é explicado nessa entrevista aqui com o professor Moretti, né? E que foi um trabalho de você fazer um mapeamento e integração com o sistema de vendas, integração com o RP, né? Sobre a disponibilidade de insumos, os estoques, para tudo isso, para você chegar a dizer como é que você vai ter que. Quais são os produtos que você vai pedir, né? E não só isso, você programar a sua produção para atender a sua demanda de maneira adequada, observando o estoque, observando, enfim, os insumos que você tem disponíveis. E em termos de resultados financeiros, pessoal, o que foi observado, e esse é um ponto interessante para ser destacado aqui, é que você tem, na verdade, você tem ali um aumento de 5% no lucro marginal. E aí isso dá 14 milhões anuais de ganho, tá? E aí aumento de 15% no lucro marginal, tá? Isso foi, na verdade, como é que se diz? Um desenvolvimento posterior que foi feito que resultou nesse incremento aí substancial, de 5 para 15%. Você melhorou a técnica de solução, enfim, e esse ganho foi muito maior, 15%, tá, no lucro marginal. E aí, outra perspectiva bem legal, pessoal, é a do professor Secundino aqui. Nessa entrevista, é destacado que foi resolvido aí foi aplicado um modelo matemático para todo o sistema elétrico nacional, observando a produtividade das usinas, observando a questão da não linearidade da operação dessas usinas hidrelétricas, tá? Que são a maior parte aí, contribuem com a maior parte da geração elétrica no Brasil, cerca de 65% mais ou menos, tá? E observando a não linearidade inerente ao problema, que é no caso aqui a curva de geração de uma usina hidrelétrica, tem uma usina aqui do Foz do Areia, então você observando as condições de geração das turbinas das usinas hidrelétricas, você pode ter ganhos substanciais, tá, pessoal? Então você tem aí, por exemplo, uma redução de 3,8%, 4% nos custos, e não só isso, você tem uma redução de cerca de 33% no valor esperado da energia não suprida. Então você tem ganhos substanciais ao investir em matemática, ao investir em modelos matemáticos, porque imagina isso para o sistema interligado nacional. Quantos milhões são, digamos assim, reduzidos de gasto nisso, tá? Uma outra entrevista, pessoal, bem interessante, foi feita com o senhor José Guilherme, da TVEC. E aí o que acontece? A TVEC, a empresa que ele ajudou a fundar ali, vai utilizar conceitos de inteligência artificial, deep learning, tá? Para detectar o quê? Para detectar padrões de comportamento dentro das séries de dados de demanda.
tá? E aí o que acontece? Com isso você consegue antecipar essas demandas e as questões de sazonalidade e uma série de outras coisas, verificar a eficácia de campanhas de marketing, enfim. E tudo isso, pessoal, na verdade, é importante por uma coisa chamada integração na cadeia logística. Então, na cadeia logística, isso é importante de ser observado para que você consiga, com uma melhor previsão, evitar desperdícios, estoques, enfim, disruptura da cadeia logística, que é não ter o produto disponível, né? E aí, exatamente, tem lá, ele descreve nessa entrevista todas essas técnicas, toda essa complexidade, e de forma simples ele põe como é que isso é importante para você ter uma melhor operação da sua cadeia logística completa, tá? E para finalizar a última entrevista, pessoal, é com o senhor Michael da Flexim, que ele, na verdade, ele trabalha ali com a questão de simulação. E uma coisa bem interessante é que esse case que tá, ele mostra vários cases, eu destaquei esse, tá, pessoal? Que é um case relativo a um centro de distribuição de uma empresa muito importante aqui no Brasil. Então você tem um caso base aqui que a gente chama de baseline, né? E você já observa ali que tem nesse baseline tem filas e você tem problemas ali de gargalos. E você com a simulação pode então testar alternativas para mitigar, para eliminar esses gargalos. E vocês veem a complexidade que é o modelo aqui desse centro de distribuição, com vários produtos e tipos de itens diferentes, enfim. Uma coisa bem interessante e bastante importante ali, tá? O que eu acho interessante é que ele também coloca essa questão do uso da simulação junto com a questão da realidade virtual, que você pode então fazer inferências bastante interessantes de aumento de produtividade. E não só isso, você pode em tempo real ingressar e entender como os seus processos estão funcionando, se eles têm problemas e, de certa forma, ter uma atuação imediata, online, eu diria, tá? Isso tudo, pessoal, essa última entrevista é interessante e importante porque ela vai levar uma outra playlist na qual a gente vai considerar questões aí atuais de tecnologia, que é a questão da indústria 4.0. Essas tecnologias, como é que elas podem impactar no seu negócio, na sua vida. Então tudo isso vai estar numa outra playlist que foi feita, foram feitos vídeos para a Univesp sobre indústria 4.0 e um tema bastante quente na moda agora, né, que é o gêmeo digital, Digital Twin. Então, isso tudo vai ser melhor explicado na próxima guia das playlists, no próximo vídeo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essas playlists aqui são muito legais, são muito bacanas, têm um conteúdo muito interessante e, mais do que isso, um conteúdo útil para que todos possam ter aí uma melhoria de desempenho, seja na sua empresa, seja propondo coisas interessantes e melhores para a sua organização, seja empresa, seja governo, enfim, aonde você estiver atuando. É isso, muito obrigado então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, pessoal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado, pessoal, e até a próxima Guia das Playlists. Tchau!